Muito bem, então damos assim início a esta audição do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, que terá 5 minutos para a primeira intervenção, que tem a ver com a proposta de lei do Governo na proposta de lei 42. Senhor Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados e Sr. Presidente da CCDR Alentejo, que tenho o gosto de ver aqui. Já estivemos consigo na audição anterior, esta segue-se e, portanto, há aqui um conjunto de formalidades que se calhar até já são escusadas, uma vez que já foram no início feitas. De qualquer maneira, queria agradecer a sua presença aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que fez este requerimento, requerimento que tem a ver, que está ligado a uma proposta de lei, entretanto já lei, portanto, neste momento o processo legislativo concluiu-se, que era e é a chamada proposta de lei 42, aquela que fez alterações na organização administrativa das NUTs, das comunidades intermunicipais, e que o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação do Alentejo certamente conhece bem. O Alentejo, diretamente, enfim, não foi tocado por estas alterações. Aquilo que a nós, Grupo Parlamentar do PSD, nos fez muita confusão, e a mim pessoalmente, sendo um deputado com menos de um ano desta Casa, foi ter percebido, foi ter olhado para este processo e ter percebido que isto foi feito de uma maneira muito atabalhoada, esta mudança. Eu diria que, normalmente, o que esperaríamos de alterações de fronteiras, alterações de comunidades intermunicipais, saída de membros de comunidades intermunicipais de uma comunidade para outra comunidade, novas NUTs 2, novas NUTs 3, nós esperaríamos que este tipo de reformas fosse feito com ponderação, ouvindo todas as entidades que deviam ter sido ouvidas e ouvindo, para além dessas entidades, percebendo o que é que estávamos a fazer. Ora, não houve tempo para nada disto, pelo menos aqui na Assembleia. O que nos aconteceu foi que, de repente, isto foi aprovado no dia 21 e no dia 22 desta à Comissão e sai da Comissão aprovado por uma razão simples. Toda a gente aqui acedeu a fazer isso porque estavam em causa interesses de alguns municípios portugueses na Península de Setúbal e toda a gente entendeu que era importante dar esse passo. Mas depois, a reboque destas alterações, houve um conjunto de outras alterações que nos deixou a todos um bocadinho perplexos. Porque a ideia que temos no PSD é que o território... Nós não vamos talhar o território em função dos fundos comunitários. Vamos construir o território em função daquilo que interessa às pessoas, tentando conseguir a melhor governance possível para os territórios e depois, então, os fundos comunitários vêm atrás. Seria esta a lógica normal. Nós, no fundo, fazermos e desfazermos coisas em função de fundos comunitários, mas depois não tratarmos de fazer as coisas bem feitas, deixou-nos a todos bastante incomodados. E, no fundo, o nosso requerimento é de pedir aqui aos senhores Presidentes das Comissões de Coordenação para estarem aqui, é que nesta reflexão sobre o que já está feito e o que podia ter sido feito e não foi feito, a pergunta é: não haverá no território do Alentejo outras circunstâncias que pudessem ter sido levadas, já que se mexeu no território, isto devia ser uma coisa rara, mexer no território e na organização administrativa do território, já que estamos a mexer nela, não havia aqui outras situações dentro da região do Alentejo que podiam ter merecido ponderação? Há territórios no Alentejo que estão bem onde estão e que queriam mudar. E era um bocadinho para ouvir sobre este processo legislativo, que neste momento já chegou ao fim, que nós lhe pedimos para estar aqui, e era sobre isto que queríamos ouvir o seu comentário. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, terá até 5 minutos. Muito bem. Vou ser extremamente pragmático e talvez até não utilizar os 5 minutos. Bom, em primeiro lugar, de facto, o Governo ouviu o Conselho de Coordenação Territorial.
do qual as comissões de coordenação, os representantes das CIMs, enfim, há um conjunto de entidades que fazem parte do Conselho de Coordenação Territorial e que se pronunciaram sobre esta proposta de criação de NUTs. E eu, nesta matéria, sou muito frontal e vou-lhe responder de outra forma. Não havia situações no Alentejo, na minha opinião, para alterar, para mexer. Portanto, neste momento, a configuração das 4 CIMs está correta. Portanto, ou seja, a única questão é que a organização territorial do Estado tem que, e isso sim é importante que seja feita de uma vez por todas, é que um cidadão que viva em Santiago do Cacém não tenha que tratar coisas e vou falar de forma abstrata, da agricultura em Évora, mas ter que tratar de coisas da segurança social em Setúbal. Portanto, ou seja, isso é que não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, ou seja, faz sentido que haja, de facto, a nomenclatura de unidade territorial, a NUT, que corresponda aos serviços todos, de forma integrada e, portanto, que o cidadão não tenha que andar, nos casos, aliás, o Sr. Presidente da Comissão foi Presidente da Câmara de Rio Maior e sabe bem que há questões relacionadas com os fundos que são tratadas no Alentejo, mas há questões relacionadas com o ordenamento do território que são tratadas em Lisboa. Portanto, ou seja, respondem perante duas NUTs. Bom, dos CCDRs. O que é que eu acho aqui que é importante referir em relação ao Alentejo? E eu fui pragmático na posição que tomei no Conselho de Coordenação Territorial, é aquela que vos vou aqui transmitir. Vamos lá ver, se as criações destas NUTs não afetarem o Alentejo, eu não tenho nada contra a sua criação. Absolutamente nada. Agora, o grande problema que aqui existe e que eu procurei estudar é que, perdendo Alzíria do Tejo, portanto, perdendo 200 e quantos mil habitantes? 270 mil? À volta disso. O que é que isto o que é que isto vai fazer? Há coisas curiosas na vida. A Alzíria do Tejo, no anterior quadro comunitário, precisou do Alentejo para não atingir os 75%. E, portanto, foi bom para a Alzíria do Tejo a sua integração no 2 Alentejo. Neste caso, nós, ao perdermos os habitantes da Alzíria, subimos acima dos 75% de rendimento per capita. E isso significa que o Alentejo vai deixar de ser região de convergência a partir de 2028. Como sabem, esta medida, aprovada já pelo Eurostat, não tem efeitos imediatos, tem efeitos a partir de 2028, mas no próximo quadro comunitário, caso venha a haver, enfim, há um grande de confusão, nomeadamente até com os países de leste, como é que será a configuração do próximo quadro comunitário, mas por causa de Sines, e repara, apenas por causa de um concelho, portanto, ou seja, o cidadão que vive em Barrancos ou que vive na Zambujeira do Mar não tem culpa de ter Sines no seu território, mas Sines faz polarizar de uma forma brutal aquilo que é, de facto, o PIB da região e aquilo que é o rendimento per capita do território. Portanto, ou seja, é muito provável que depois de 2028 o Alentejo deixe de ser região de convergência. E isso é complexo para aqueles pequenitos concelhos que necessitam e de que maneira dos fundos. Há pouco, e peço desculpa se a Sra. Presidente me permite, quando se falou aqui da comparticipação, é só esta retificação, para as empresas é de 70%, não é de 60%, é de 70%. Portanto, isto em relação à questão anterior. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Partido Socialista para a intervenção dos 3 minutos. Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Presidente da CCDR Alentejo, Dr. António Ceia da Silva, cumprimentando e também agradecendo-lhe a presença hoje aqui na Assembleia da República. Se calhar começava por fazer duas precisões. Em primeira instância, para dizer que estamos a ouvir a CCDR Alentejo no âmbito de uma proposta de lei que já não o é, que entretanto já tramitou e que já produz efeitos, e que estamos a ouvir a CCDR Alentejo no âmbito de duas alterações legislativas concretas e depois também das reflexões que os partidos têm aqui feito sobre temas afins ou conexos com estas matérias. Assuntos esses que, pelos anos de debate que têm, não podem aqui constituir nem novidade, nem surpresa para nenhum grupo parlamentar. Mas dizer-lhe, Sr. Presidente, que a criação de novas NUTs tem sempre reflexo nas verbas. Sabemos que a nossa aritmética é complexa, porque também está dependente do modelo onde coexistem programas temáticos nacionais e programas regionais. E, portanto, a minha primeira pergunta é perguntar-lhe, no fundo, se podemos assumir que, com os pressupostos que temos à data de hoje, a criação de uma nova NUT, como, por exemplo, a NUT Setúbal, não implica nenhum tipo de perda de verbas para as outras regiões, mas até implica, pelo contrário, uma maior maximização das verbas que o país consegue ir buscar. Depois dizer-lhe que nós sabemos que têm sido pedidas outras alterações, que foi pedida a criação de uma NUT 2 em Setúbal, que tem sido aqui mais dissecada, e também uma NUT 2 no Oeste e no Val do Tejo, a qual já teve luz verde das instituições europeias. Nós sabemos que o Alentejo tem precisado muito destes fundos comunitários para ganhar competitividade. E até sabemos, como já foi aqui explorado nesta audição, que o Alentejo até precisava ter elegibilidade para outras intervenções, como, por exemplo, para a rodovia, e para conseguir, assim, também fazer esse investimento e recuperar esse atraso estrutural. E a questão é que, se estes fundos comunitários têm sido tão importantes para o crescimento do Alentejo, o Alentejo agora também tem que se conseguir posicionar para continuar a aproveitar esses fundos comunitários e, com isso, para continuar a ter choques de desenvolvimento. Bem sei que o Alentejo não quer ser um mentor só ao desenvolvimento e às justas aspirações de nenhuma região deste país e certamente concordará comigo nesse ponto. Mas também sabemos que precisamos de avaliar e de monitorizar aqueles que são os indicadores europeus que classificam a região Alentejo como região de convergência. Essa é uma preocupação dos deputados eleitos pelo Alentejo, essa é uma preocupação dos autarcas, essa o Presidente da CCDR já aqui o fez e já aqui o disse, é uma preocupação da CCDR. Nós bem sabemos e orgulhamos, acho que orgulha qualquer Alentejo, que nós estejamos a conseguir neste momento ser a região do país cujo PIB mais cresce. Mas também é preciso percebermos que esse crescimento que tem acontecido na região Alentejo também não pode ser lido de forma cega. Nós temos que olhar para esse crescimento e também de conseguir ver nele as nuances e de conseguir ver nele um Alentejo que também cresce de forma assimétrica. E, portanto, era um comentário sobre isso que lhe pedia. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado. Deputada Sónia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento renovadamente os Srs. Deputados e o Sr. Presidente da CCDR. Já foi dito em outras audições com colegas seus, de facto, que este processo da criação das NUTs não foi liderado de acordo com as regras legais e regimentais em vigor. Sabemos da urgência do Governo em reorganizar, digamos assim, as fronteiras das NUTs, mas, de facto, não posso deixar de começar a intervenção referindo mais uma vez que as regras democráticas, numa questão essencial e fundamental para o país, têm que ser cumpridas. Também o nosso regimento prevê que, nesta circunstância em concreto, a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE fossem ouvidas e não foram. Foi pedido por esta Comissão um parecer relativamente a esta matéria e em que vem referir, e era outra nota que gostaria de deixar, não criticando a justeza da criação da NUT relativamente à Península de Setúbal, mas colocando a questão precisamente em outros municípios ou regiões do país que se sentem igualmente injustiçados com esta redefinição e, sobretudo, porque não foi um processo verdadeiramente democrático que tivesse permitido a audição de todos os interessados, e são interessados diretos no caso dos municípios. Uma segunda nota, dizer também que não há estudos técnicos que permitissem esta decisão do Governo. O Sr. Presidente da CCDR começou também por dizer
que, quando foi ouvido no Conselho de Coesão Territorial, teve a oportunidade de dizer que seria a favor de tudo aquilo que não fosse contra a região Alentejo. Mas não podemos deixar de notar que há aqui alguma incerteza nessa sua afirmação, porque, de facto, os estudos não estão feitos, ou seja, com a criação desta NUT, que nos vai levar, digamos assim, o Vale do Tejo, nós não podemos afirmar perante os portugueses e os alentejanos em concreto, com toda a certeza, de que não seremos prejudicados, nem que seja a partir de 2028, porque isso não está seguro. E, portanto, Sr. Presidente, parece-me que para resolver um problema da Península de Setúbal e de Vale do Tejo, nós poderemos estar aqui perante um problema para o Alentejo que ninguém, do ponto de vista técnico, assegurou e, portanto, não me parece que este tipo de decisões possam ser tomados de ânimo leve para um território que já de si, como disse o Sr. Deputado, eleito por Porto Alegre e, portanto, também alentejano, tem déficits estruturais de desenvolvimento e de infraestruturas e nós podemos estar aqui a acentuar esta previsão de futuro investimento com fundos comunitários do Alentejo. Dizer também que o PSD se absteve nesta votação, precisamente porque não quis prejudicar aquilo que lhe pareceu justo relativamente à Península de Setúbal, mas estamos solidários com todos os outros, e houve pelo menos um município que se manifestou a esta Assembleia, solidários com todos os outros que entendem que há aqui alguma injustiça. E, portanto, Sr. Presidente, como avalia todo este processo de criação das NUTs, sem que o Alentejo tenha sido alvo de um estudo em concreto para saber a médio e longo prazo qual o efetivo prejuízo, ou não, relativamente a esta nova redefinição que vai atingir mais tarde ou mais cedo o Alentejo, porque, como disse, vamos ficar sem 36 municípios que introduziam aqui e aumentavam um fator fundamental, que é o número de habitantes, e que vamos ficar sem eles. Permita-me só que diga, o Alentejo tem servido aqui de barriga de aluguer para quando as outras regiões precisaram dela e agora fica esvaziada daquilo que é um fundo fundamental para o seu território e para o seu futuro. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Presidente, uma vez mais cumprimentar o Sr. Presidente da CCDR. Bem, está para aqui uma atrapalhada, que aquilo que foi dito antes de mim não coincide com a realidade. Estamos aqui a misturar alhos com bugalhos. A NUT de Setúbal não prejudica de maneira nenhuma qualquer NUT no Alentejo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esta audição regimental, ou este requerimento, vem na sequência tentarmos perceber se no seu entendimento, e disse aqui no início desta audição, que foi ouvido e que se pronunciou perante o Governo. Em que âmbito? É que legalmente nem sequer tem que fazer, porque ainda agora foi aqui dito que isto de acordo com o nosso regimento. Não é de acordo com o regimento, é de acordo com a lei. De acordo com a lei, a ANAF e a ANMP tinha que ser ouvida, não é do regimento. Em que âmbito é que foi ouvido? Porque nem sequer tinha que ser ouvido. Tem que ser ouvido, são outras entidades. Depois, quando referiu que não existia nenhuma situação no Alentejo que pudesse dar origem a uma nova NUT e que a vossa visão não era essa. Mas, minutos depois, diz que Sines, da forma como está, prejudica a nomenclatura que neste momento está atribuída. Ou seja, então se calhar deveria ter sido ouvido para tentar perceber se Sines deveria sair ou não de onde está para que se pudesse criar uma nova NUT e entregar a candidatura ao Eurostat. Então se calhar deveria ter sido ouvido, se calhar existia uma audição prévia ou o Governo deveria ter tido outro entendimento em relação à forma como estamos a fazer. Agora, não é porque Setúbal tem uma NUT que o Alentejo vai ser prejudicado. O que nós queremos perceber é se achava que era pertinente que a CCDR e que o Alentejo fosse ouvido de forma a perceber se existiam potencialidades no Alentejo para a criação de novas NUTs e enviar candidaturas ao Eurostat para tentar criar novas nomenclaturas de unidade territorial que permitisse mais investimento naquela zona. E motivos para investimento há muitos. A eletrificação da ferrovia, a ligação, como disse bem, das capitais de distrito às autoestradas, a própria conclusão da autoestrada até Sines, etc, etc, etc. Agora, chegamos à conclusão imediata que temos uma situação de Sines que, neste momento, dado o investimento e a importância estratégica que Sines tem para Portugal e para toda a Europa, não apenas para Portugal, para toda a Europa como porta de entrada pelo Atlântico, temos claramente uma posição que eventualmente
Sines poderá, neste momento, estar a prejudicar a região alentejana no sentido, não no desenvolvimento económico, mas sim no potencial da criação de nova nomenclatura de unidade territorial. E era isso que deveríamos ter discutido antes da atrapalhada e do pontapé jurídico que se deu na Lei 42. Por isso, a pergunta que lhe deixo é, considera ou não, repetindo a pergunta que foi feita inicialmente, considera ou não que se deveria ter ponderado retirar Sines de forma a potenciar uma nomenclatura de unidade territorial no Alentejo que permitisse mais investimento por parte dos fundos europeus. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Não sei se quer entrevista, Sra. Deputada, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da CCDR Alentejo. Eu gostaria de começar esta audição fazendo referência que, obviamente, o processo legislativo que já ocorreu na Assembleia da República relativamente a esta alteração das NUTS 3 e das NUTS 2 é um processo que, naturalmente, deveria ter sido auscultado o conjunto dos municípios, a Associação de Municípios, relativamente às questões que estavam em cima da mesa. Mas eu gostaria de fazer uma referência, porque relativamente à criação da NUT 3, Península de Setúbal, e que naturalmente uma nova reconfiguração das NUTS 2 na área da Grande Lisboa era uma questão que estava a ser colocada e que os próprios municípios, em particular da Península de Setúbal, vinham colocando pela discriminação que a Península estava a ser sujeita, tendo em conta a sua realidade e considerando as exigências que se colocavam do ponto de vista do seu desenvolvimento e que se colocam do ponto de vista do seu desenvolvimento e que estava a ser prejudicada do ponto de vista do acesso aos fundos, mas eu gostaria também de fazer uma referência relativamente à criação da NUT 2, que abrange as NUTs 3, Lesíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste. Foi um dos outros aspectos que consta desta legislação. Já foi aprovada até uma recomendação da Assembleia da República relativamente a essa matéria, que foi aprovada por unanimidade e que teve iniciativas, inclusivamente, por parte do Partido Socialista e também por parte do Partido Social Democrata. Portanto, daquilo que nós, informação que também dispomos, que são questões que vinham a ser colocadas do ponto de vista do território. Aquilo que nos importa aqui perceber é, de facto, relativamente, tendo a responsabilidade da CCDR da área do Alentejo, é perceber, de facto, os impactos, não é os impactos, é do ponto de vista do Alentejo o que é que seria, de facto, deveria ser potenciado para que a região, efetivamente, pudesse também ser, que possa haver um potencial do acesso aos fundos comunitários. Nós consideramos que, de facto, a criação da NUT 3 da Península de Setúbal não tem implicações do ponto de vista da área do Alentejo, mas como é que se poderia potenciar, naturalmente, o desenvolvimento da região do Alentejo. Gostaria de lhe pedir o seguinte. Fez referência na sua intervenção relativamente à questão de Sines e, de facto, esta é uma realidade muito concreta. Eu gostaria de pedir-se a afirmação que fez relativamente, eu vou terminar, Sr. Presidente, se tem elementos que nos possa, com elementos concretos, que possam ser facultados a esta comissão, também para podermos apreciar, mas tendo em conta os elementos concretos sobre a realidade do território. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Desculpe. Sr. Presidente, tanto a intervenção de 4 grupos parlamentares a 3 minutos terá até 12 minutos. Sim, não irei usar os 12 minutos. Até porque, bem disse o mesmo. Há bocado disse o mesmo e usei, foi? Entusiasmamos depois e começamos.
Bom, há de facto aqui, em primeiro lugar, de facto acho extraordinariamente interessante esta audição, mas obviamente que eu considero, o povo tem sempre razão, e eu sou muito da questão dos ditados populares. Isto é chover sob chuva, não é? Portanto, ou seja, isto está aprovado pela Eurostat. Quer dizer, agora o que podemos aqui fazer é considerar-nos sobre a matéria, mas é uma matéria que neste momento não conseguimos alterar. Respondendo primeiro ao Sr. Deputado quando colocou a questão porque é que eu fui ouvido. Bom, como o Sr. Deputado sabe, e já falei aqui disso hoje várias vezes, existe o Conselho de Coordenação Territorial. E, no âmbito desse Conselho de Coordenação Territorial, não faz parte só as CCDRs, faz parte da Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE, que se pronunciaram sobre esta matéria. No Conselho de... Exatamente. Portanto, ou seja, se de facto no âmbito da lei, aqui, em termos da Assembleia da República, isso não foi feito, no âmbito do Conselho, essas entidades foram ouvidas. E, portanto, ou seja, foi nessa qualidade que eu fui ouvido. E, portanto, é importante dizer o motivo. É claro que concordo e subscrevo e repito-me que a questão da Península de Setúbal não afeta minimamente o Alentejo, mas a questão, e eu depois posso-vos enviar dados e fazer chegar aqui à Sra. Presidente da Comissão, que de facto o PIB que Sines hoje tem e que vai ter muito mais no futuro, todos nós sabemos aquilo que são as dinâmicas que Sines está a criar e que são dinâmicas de facto brutais, em termos até de contexto europeu, vai levar a que haja de facto uma subida ainda mais acentuada do que aquela que é previsível hoje. E nós não perdemos, é bom também, a Sra. Deputada Sónia, nós não perdemos os 36 municípios. O Alentejo eram só os 11 da Lesíria. Portanto, os 36 é se jogarmos com o Médio Tejo e com o Oeste. Mas esses estão ligados ao centro, não estão ligados ao Alentejo. E, portanto, o facto desses concelhos irem para criarem uma nova NUT não implica nada em termos do própria região centro e em termos do Alentejo, absolutamente nada, porque nós, aquilo que é referenciador são os 240 mil habitantes da Lesíria e do Tejo que perdemos para efeitos do tal cálculo que é um dos critérios da Comissão Europeia para a atribuição das regiões ou não regiões de convergência. E, portanto, neste âmbito, de facto, a minha posição é muito clara e muito inequívoca. Portanto, ou seja, vejo com apreensão que o Alentejo possa vir a deixar de ser região de convergência a partir de 2028. E, portanto, isso significa que passamos a estar ao nível do Algarve ou ao nível de Lisboa, em vez de termos os 1.100 milhões de euros que temos hoje, passaremos a ter 400 mil, se tivermos, porque já disse que há distribuição agora com os países do leste também, europeu, e passará a haver com participações, em vez de 85%, de 40%. E, portanto, isso é, de facto, negativo para a região. Em relação àquilo que o Sr. Deputado disse em relação a Sines, bom, isto, nós não podemos ter tudo bom, não é? Nem tudo pode ser referenciador. Porque ter Sines no território causa-nos esta situação em relação ao PIB, mas Sines é um fator de desenvolvimento único para a região. Aquilo que deve ser pensado em relação a Sines é a ligação de Sines-Lisboa, que está neste momento no bom caminho, e, portanto, ou seja, aliás, a ferrovia
Évora-Caia está concluída e ficará com uma bitola que permite velocidades de 250 a 300 km, portanto, estamos a falar de alta velocidade. Estão a ser feitos 30 km no Poceirão e, portanto, eu diria que a ligação por ferrovia Sines-Caia, não só para mercadorias, mas para passageiros, será uma realidade muito em breve. E, portanto, ou seja, isso é muitíssimo importante para o desenvolvimento do resto do Alentejo. Portanto, Sines, se nos prejudica por um lado, pode beneficiar-nos por outro, em termos das dinâmicas de desenvolvimento que o território pode ter com Sines. Depois, a importância que nós temos que definitivamente colocar, e vai estar o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas no dia 1 de março no Conselho da Região, é que, de facto, as ligações ferroviárias que permitam a ligação de Sines ao aeroporto de Beja. Isso é fundamental. Como é fundamental pensarmos, e existe, como vocês sabem, uma comissão que é uma comissão independente para avaliação das infraestruturas aeroportuárias no país e que se está a pronunciar neste momento até ao final do ano sobre a questão dos aeroportos, e essa comissão independente vê o aeroporto de Beja como um aeroporto muitíssimo importante, alternativo ao aeroporto da Portela. E, portanto, isto tem que ser considerado. Agora, para ser esse aeroporto alternativo, tem que ter acessibilidades. E, portanto, nós estamos a falar de 20 km de autoestrada que faltam, 20 km, e estamos a falar da eletrificação da linha férrea. Portanto, ou seja, o que é que nós estamos aqui a falar? De um investimento muito inferior a um novo aeroporto, mas muito inferior. E, portanto, ou seja, e que seria importante para o território. E, portanto, daí que Sines, de facto, podia ter... Sines não pode ser visto isolado, não é? Então teríamos que tentar criar uma NUT 2 para o Alentejo Litoral. Mas isso fragilizaria também os outros 4 concelhos. Alcácer, Santiago, Odmira e Grândola. E, portanto, ou seja, a grande questão ali é de facto que Sines é um polo dinamizador do território. Tem que fazer eixos de ligação aos outros territórios. É como aquilo que foi falado aqui pelo Sr. Deputado Ricardo Pinheiro na primeira intervenção. A importância que tem na ferrovia pensarmos também no Distrito de Porto Alegre, que se é hoje uma realidade e assumida pelo próximo programa regional a ligação até Beja, temos que pensar na ligação até à Flecheira e na ligação até Faro. Portanto, ou seja, e depois de Faro para Sevilha. Só assim é que fará sentido esse eixo em termos de dinâmicas de desenvolvimento. Agora, o Distrito de Porto Alegre está de facto fora deste contexto global. E, portanto, a questão da eletrificação da linha do Leste, a questão da ligação a Évora, e, portanto, ou seja, há um conjunto de matérias em que, de facto, o Distrito de Porto Alegre tem sido, nesse aspecto, na minha opinião, tem sido, de facto, colocado um pouco de parte e isso é mau para o território. E pronto, eu penso que eram estas as questões. Não sei se há alguma questão que eu não tenha respondido. Subscrevo mais uma vez que Setúbal não tem nada a ver com isto. Peço desculpa. Assim sendo, obrigado, Sr. Presidente. Cumpro-me informar que a Sra. Presidente da Comissão teve que se ausentar para estar presente na reunião de Conferência de Presidentes de Comissão e, portanto, resta-me agradecer a sua vinda a Lisboa e os esclarecimentos prestados a todos os partidos. Temos terminado esta audição. Eu não sei que horas é que temos agora a próxima, se é de imediato. Então dá para fazer 5 minutos de intervalo. Okay? Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos, portanto, muito obrigado. E já agora vão sempre ao Alentejo, porque é uma região magnífica, é a melhor região do mundo, nem que seja para passar um fim de semana.